E, finalmente, vamos compartilhar a tradução do verso. Opa, só um minutinho que não foi aberto. Vou abrir aqui rapidamente. Ele se fechou, perfeito. E agora sim, vamos compartilhar. Kátia, é você que vai fazer a leitura, querida? Sou eu. Você, querida. Trocaram minha acompanhante e eu não prestei atenção, tá vendo? Com muito carinho, vamos lá, então, a receber a sacerdotisa das gotas bíblicas. Então, vamos às reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 6, conversação entre Narada e Vyasadeva. Hoje nós estamos nos versos 3 e 4. Vou ler em sânscrito. Verso 3. Svayambhuva Vritya Vartitam Te Param Vaya Katham Chedam Udasrakshi Kale Prapte Kale Varam. Verso 4. Prakalpa Vishayam Etam Smitinte Muni Sattama Nahyesha Vyayavat Kala Esha Sarva Nirakriti. Tradução, verso 3. Ó filho de Brahma, como passaste tua vida após a iniciação? E como obtiveste este corpo, tendo abandonado o antigo no devido tempo? Verso 4. Ó grande sábio, o tempo aniquila tudo na devida hora. Como é, então, que este tema que aconteceu antes deste dia de Brahma ainda está fresco em tua memória, imperturbado pelo tempo? Repetindo, verso 3. Ó filho de Brahma, como passaste tua vida após a iniciação? E como obtiveste este corpo, tendo abandonado o antigo no devido tempo? Verso 4. Ó grande sábio, o tempo aniquila tudo na devida hora. Como é então que este tema que aconteceu antes deste dia de Brahma ainda está fresco em tua memória, imperturbado pelo tempo? Obrigada. Namastê, Hare Krishna. Gratidão, querida. Vou apresentar minhas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tashma Shri Gurave Namaha. Vamos lá. O que podemos entender de nosso verso? Aqui continuamos, né, nesse verso com a conversa entre Narada Muni, o sábio, e Vyasadeva. Quando os versos começam com o Bashar, eles se referem a ele disse, quando alguém está falando. Aqui os dois textos, né, os dois versos começam com o Bashar, então temos uma conversa entre dois sábios, duas pessoas, né. E Narada relata como
atingiu sua posição transcendental. Vyasadeva pergunta para Narada como ele viveu após sua iniciação espiritual, após todos estes seres, né, todos esses sábios, tenham aparecido a dar todos esses ensinamentos, todas essas instruções espirituais. E também Vyasadeva pergunta como ele adquiriu esse corpo transcendental, né? Ele tinha um corpo diferenciado, não? Como nós não podemos imaginar ele de uma forma similar, né? Ele tinha muitos poderes, ele era dotado de poderes, tanto que quando a gente vê a forma que se representa Narada, ele é representado por um ser que ele sempre está acompanhado de uma bina, que é um instrumento de corda, pequenininho, redondo na parte de abaixo, né? E ele vai sempre cantando os nomes do Senhor e levando esses ensinamentos e as lilas. Então, ele era um mensageiro, ele tinha essa capacidade mística de viajar através do universo rapidamente e chegar aonde ele precisava chegar para levar o nome do Senhor e as lilas. Então, ele era um ser dotado de poderes nesse corpo transcendental. E no verso 4, né, se fala sobre o tempo, Kala. E a semana passada, eu tive a benção de falar sobre o som, que eu falei que eu tinha ficado muito impressionada com a forma poética e transcendental que o som era considerado nos Vedas. Para mim, pessoalmente, quando eu entendi a definição de Kala, o tempo, segundo os Vedas, para mim foi muito marcante e nunca mais vou esquecer. Espero que fique sempre na minha alma, né? Mesmo após voltar em outro corpo. Porque nos Vedas se fala que o tempo destrói todo, né? Aqui se falou no verso, ele aniquila, é ainda uma palavra muito mais dura e drástica, né? Depois dos 50 anos, né, a gente sabe bem o estrago que o tempo faz na matéria e no corpo. Então, isso aí não é novidade. Mas nada material resiste o tempo. E isso a gente sabe, mas é tão cotidiano e a gente esquece. O tempo afeta nossa memória, até que esquecemos dos ensinamentos, né? A gente fala aqui diariamente das gotas védicas, passam 2 semanas e de repente a gente já esqueceu 90% do que foi falado. Isso é o tempo, que cada vez parece que está passando com mais velocidade em nosso tempo atual. E esse tempo, após voltar do samsara, né, ele apagou nossa mente. E todo o nosso avanço espiritual, né, foi esquecido. Mas ele reside, né, pela misericórdia, né, karuma, misericórdia de o Senhor Supremo. Ele fica a nossa alma e com o tempo e através da evolução, podemos voltar a entrar em contato com esses ensinamentos. E no verso surge mais uma pergunta para Narada. Como que ele ainda se lembra de todo isso? Tanta informação, tantos ensinamentos. Como que tudo isso ainda está na sua memória? Se acabamos de falar que o tempo destrói e aniquila tudo. Lembrando que estamos falando aqui de um dia de Brahma. Um dia de Brahma são 4,32, né? 4,32 bilhões de anos. Então, nada a ver com o nosso ritmo do Cronos e do tempo. E ele fala que ele se lembra de todos esses ensinamentos. Como que ele faz? Aqui fica claro, então, que ele tem uma memória transcendental. Isso comprova, mais uma vez, que ele tinha um corpo transcendental, né? Então, Narada, ele era imperturbado pelo tempo, não como nós, né? E assim afirmamos, mais uma vez, a consciência de Narada. Essa consciência não era condicionada como nossa consciência. Ele era um ser espiritual e eterno, né?
Por isso, lamentavelmente, nós não temos a mesma capacidade de narada, de não ser perturbados pelo tempo. E falando um pouco mais sobre o tempo, provavelmente vocês já ouviram no verso da Bhagavad Gita, que foi um verso muito marcante para mim, que o verso 32 do capítulo 11, onde o Senhor Supremo fala, resumindo o verso, Kalo Ashmi, eu sou o tempo, o grande destruidor dos mundos, e vim aqui para aniquilar todos os seres. Esse verso, para mim, foi muito marcante, porque quando a gente tenta definir e associar alguma coisa para o Senhor Supremo, alguma coisa que é de nosso cotidiano, fica muito difícil, porque ele é muito transcendental. Mas se a gente para tentar definir o tempo, também é muito difícil. Então, para mim, foi assim, uau, né? Deus é o tempo, que é muito diferente a falar o tempo é Deus, são duas coisas diferentes, né? Deus é o tempo, que destrói todos os mundos. E aqui, Arjuna vê que o Senhor Supremo, ao mesmo tempo, é o Criador, o mantenedor e o destruidor do universo. Inclusive, conto para vocês que eu tenho um irmão que ele é muito cientista, muito matemático. E quando eu comecei a falar do meu caminho espiritual e dos Vedas, ele me falou, tá, mas quem que é Deus? E aí eu falei para ele, Deus é o tempo, o mantenedor e o aniquilador de tudo. E ele ficou assim, nossa, é isso mesmo, Deus é o tempo. Então, aí ele acho que não teve, né, como contradizer essa afirmação. É muito forte, muito marcante. E o Senhor Supremo está dizendo que ele é a própria força do tempo, que consome todo, é imparável. Isso aqui nos deixa uma possibilidade grandiosa de entender como devemos viver, com consciência, lembrando que todo é transitório, que todo é parte de um propósito maior, que temos um livre-arbítrio, mas não temos um controle sobre nosso tempo, né? Fazer a reflexão sempre de como investimos nosso tempo, né? Especialmente, né, os que temos o privilégio já de passar uma idade mais madura, né? O tempo tem cada vez um valor maior, né? Eu sempre penso assim que cada vez que a gente consegue ver o amanhecer do sol, é mais um dia vivido, e ao mesmo tempo um dia menos para viver. Então, levar essa consciência de escolher o que fazer com nosso tempo e dedicar parte de nosso tempo para nosso trabalho espiritual, para desenvolver nossa consciência. Porque no final, Deus é o tempo, e como nós dedicamos e a que dedicamos nosso tempo, no fundo, decidimos como passar o tempo na presença do Senhor Supremo. Então, vamos a valorizar nosso tempo, escolher com consciência e com inteligência o que faremos com esse precioso presente. Namastê, Hare Krishna. Obrigada pela oportunidade de ser. Vou parar aqui toda essa tecnologia e vamos